Olá, boa noite, como estão? Obrigada por estarem aqui comigo esta noite. Vamos continuar aqui o nosso ciclo sobre educação positiva e sobre autoconfiança. E como sabem, hoje vamos falar sobre o medo de errar, algo que todos nós já sentimos alguma vez na nossa vida, todos nós já sentimos medo de errar. Se recuarmos ao nosso tempo de estudantes, lembramos certamente de momentos em que o professor fazia uma pergunta e nós não levantávamos a mão, porquê? Com medo de errar, com medo o que é que os outros iam pensar de nós, o que é que o professor iria dizer, será que os colegas iam rir? Portanto, efetivamente, o medo de errar acompanha-nos muitas vezes, a nós e às crianças também. Agora, quando o medo de errar surge pontualmente, pronto, não tem nenhum problema por ir além. O problema é quando o medo de errar se instala com muita frequência e surge com muita frequência. Porquê? Porque efetivamente tem muitas consequências. Todos nós sabemos que se uma criança tem receio de errar, o que é que vai acontecer? Vai não querer experimentar coisas novas, vai ter medo de experimentar coisas novas porque a probabilidade de errar é maior. E todos nós sabemos que constantemente as crianças estão a fazer novas aprendizagens e novas aprendizagens é experimentar coisas novas. E como tal, se vai recear experimentar coisas novas, vai ficar um pouco na defensiva, tenta nem fazer, e se não faz, se não experimenta, se não treina, vai começar a ter algumas dificuldades. E como tal, aumenta ainda mais o medo de errar no futuro. Para além disso, nós sabemos que, seja para atingir os nossos objetivos, seja para iniciar uma conversa com alguém que não conhecemos, seja para ir a uma entrevista de emprego um dia mais tarde, é fundamental enfrentarmos esses receios e, ainda que tenhamos um ligeiro medo de errar, não nos sintamos bloqueados por ele. As crianças, efetivamente, quando têm muito medo de errar, têm mais dificuldade em aprender coisas novas, como referi, porque não ousam fazer diferente. Além disso, quando têm trabalhos ou tarefas que lhe possam dar mais trabalho, o que vai acontecer é que têm receio que possa não estar bem, vão adiando, adiando, tudo quanto seja sair da zona de conforto e fazer diferente. E do ponto de vista social, têm mais tendência a isolar-se dos outros, principalmente do desconhecido. São crianças que têm mais dificuldade a adaptar-se a uma escola nova, por exemplo, a fazer novos grupos de amigos, a entrar numa brincadeira, portanto, ficam mais reativas, com algum receio e realmente não investem tanto. Mas afinal, se temos este medo todo de errar, o que é que nos faz ter medo de errar? Porque é que nós temos medo de errar afinal? Bem, existem 2 ou 3 coisas especialmente que nos fazem sentir medo de errar. Uma delas é a insegurança, e a insegurança tem a ver com a insegurança relativamente às nossas capacidades, às nossas competências e à capacidade que temos de continuar a melhorar. Ou seja, se temos uma dificuldade numa área qualquer, imaginemos uma criança, se tem dificuldade a começar a andar de bicicleta, vai pensar que se calhar não vai melhorar, que vai ser muito difícil e como tal, não conhece até onde é que pode melhorar e sente-se insegura. Para além disso, tem medo do julgamento dos outros. E isso é algo que nos afeta também a nós adultos, é termos medo do julgamento dos outros. O que é que os outros vão pensar de mim? O que é que vão dizer? O que é que os nossos professores irão dizer? Será que o professor vai gostar de mim, daquilo que eu vou dizer? Será que o pai ou a mãe vão ralhar? Os colegas vão se rir de mim, vão gozar comigo? O que é que vai acontecer? E esse medo do julgamento dos outros faz, efetivamente, não dar a sua opinião, não participar, não fazer, preferir não fazer, a fazer mal. Isto desenvolve-se por vezes, na sequência disto desenvolve-se por vezes uma tendência para o perfeccionismo, que é querer fazer tudo perfeito para agradar aos outros, mas ao querer fazer tudo perfeito, mais uma vez, vão adiando, adiando e muitas vezes não concluem trabalhos e atividades, tarefas, porque nunca está suficientemente bom. Há sempre mais qualquer coisa que pode fazer. Isto não acontece só com as crianças, connosco adultos, como sabemos, também acontece. E esse perfeccionismo pode gerar quadros de ansiedade e levar a dificuldade em terminar as coisas. Bem, mas o mais importante não é o que é que pode acontecer, mas como é que podemos ajudar as crianças a que isso não aconteça. E é disso que vou falar agora.
Em primeiro lugar, nós podemos começar a fazer o quê logo desde que a criança nasce, porque efetivamente a ideia é que ela se sinta bem, se sinta segura, que não tenha medo de errar, mas não é estar à espera que os outros estejam sempre a apoiá-la, porque isso não vai acontecer sempre. Então, desde que a criança nasce, há um aspecto que todos nós sabemos que é fundamental. E esse aspecto é amor incondicional. Ou seja, nós sabermos que as crianças estão ali, mesmo que errem, ela sentir amor incondicional, que nós a amamos independentemente dos erros que cometam. E os erros que cometam pode ser um desenho mal feito, pode ser um copo que partiu, pode ser qualquer coisa que aconteceu menos bem, mas que o nosso amor por elas não vai mudar. Não quer dizer que vamos aceitar os erros todos e dizer que estão sempre todos bem e que fez tudo bem. Não, a criança errou, muito bem, errou, acontece a todos nós, mas continua a gostar muito e vamos ver o que é que podemos fazer de diferente. Então, o que é importante efetivamente é a criança sentir o nosso amor independentemente dos erros que possa cometer e que ele estará sempre lá. E todos nós já vimos ou já assistimos a situações, às vezes mais gerações mais antigas, que é: "Ai, não vais fazer isto? Então a avó não gosta de ti". O pai não gosta de ti, pois o pai não vai gostar de ti. Portanto, não, nós gostamos deles, o que não gostamos é de algumas coisas que eles façam e é importante que eles sintam esse amor. Então, e agora gostaria de vos fazer uma pergunta. E será que o amor incondicional é suficiente para a criança não ter medo de errar? O que é que vos parece? Não é? Pois não, não é, porque senão todos nós que aqui estamos amamos incondicionalmente os nossos filhos, tenho a certeza absoluta. Mas, efetivamente, ainda assim, muitas vezes os nossos filhos têm algum receio de errar. Então, o que é que a criança precisa mais? Precisa para se sentir segura. E para se sentir segura não basta realmente o amor, precisa também de segurança, de sentir que estão ali para ajudá-la, que estão ali para apoiá-la, que não estão só para criticar, para deitar abaixo, sentir que pode expor-se, que não está com receio do que possa acontecer. E para isso, o que é que nós podemos fazer para ajudar a criança a sentir-se segura? Vamos pensar numa cidade. E certamente muitos de vocês, como eu, conduzimos na cidade. Imaginemos o que era a nossa cidade sem regras de trânsito. Como é que nós nos iríamos sentir? Não havia regras. Os semáforos, tanto se passava com o verde como o vermelho, tanto a velocidade era 50, mas logo a seguir era 80, depois a seguir era 50. Agora passávamos 80 e a polícia não dizia nada, mas no dia seguinte passávamos a 50 e passávamos uma multa. O que é que isso ia gerar? Insegurança. Nós não sabíamos quais eram as regras, o que é que poderíamos fazer, o que é que não poderíamos fazer. Estávamos sempre com receio de que aquilo que fizéssemos tivesse um resultado negativo. Portanto, a criança precisa também de regras que ajudem a balizar o seu caminho e que a ajudem a sentir segura. Não é regras de tudo e mais alguma coisa, mas aquelas regras basilares que até poderem ser construídas com a própria criança. Por exemplo, o que é suposto fazer antes de se deitar? Por hipótese, lavar os dentes. Então, lavar os dentes é sempre antes de se deitar. Imaginemos que a criança diz: "Mas agora tenho muito sono", e faz uma birra ou diz: não quero, tenho sono". Se nós cedemos, então não é tão importante quanto isso. Portanto, se existe essa regra, é para lavar os dentes sempre. À hora da refeição, por hipótese, combinamos e podemos discutir em família, é para estarmos sentados à mesa em família e é para termos, por exemplo, os telemóveis, etc., desligados. Combinamos essa regra, então essa regra é para cumprir. Todos nós. Não é eu, mãe, estar no telemóvel, mas não permitir que o filho esteja. Portanto, todos nós cumprimos essa regra. Ou é para deitar, imaginemos, às 9 da noite. Avisamos 10 minutos, 15 minutos, depois da criança estar pronta, 15 minutos antes, mas cumprimos todos essa regra. Às 9 ou às 10, que for aquilo que for combinado, é para ir para a cama. Não é só mais um bocadinho, só mais um bocadinho. Porque senão depois chega uma altura que nós dizemos: "Paula, já chega, quantas vezes eu já disse que era para ir para a cama?". Portanto, cumprir as regras. Se houver regras muito claras, imaginemos que existe um trabalho para fazer, faz o trabalho primeiro, brinca-se depois. Ou não vamos ver desenhos animados para seguir ter que fazer um trabalho.
Ou, quando se acaba de brincar com os legos, arrumam-se os legos nas caixas. E a regra tem que ser sempre essa, nem que tenhamos que pedir 5 minutos antes para parar de brincar com os legos, porque está na hora de arrumar. Quanto mais consistente for a regra, quanto mais firmes formos nas regras, mais a criança se sente segura. Ela vai tentar fugir à regra, mas também nós vamos na autoestrada às 120 e carregamos mais no acelerador e passamos para os 130. Mas temos algum cuidado para ir muito mais, não ir muito mais além disso. Portanto, e sabemos que, se efetivamente apanharmos uma multa, pronto, íamos a mais velocidade do que sabemos que deveríamos ir, não é? Portanto, as regras ajudam a criança a sentir segurança. Outro aspecto muito importante para a criança se sentir-se bem e para não ter medo de errar é evitarmos a superproteção. O que é que acontece com superproteção? Imaginemos, são pequeninos e, oh, mamãe, não consigo vestir o casaco. E nós vamos lá e porque ele começa, ou o menino, ou a criança, o menino ou a menina começa com dificuldade a abotoar o casaco e começa a fazer aquele chorinho que nós também conhecemos, não consigo, não sou capaz. E nós vamos lá, pronto, a mamãe ajuda, ou a avó ajuda, ou a avó veste, ou não consigo comer, a avó dá, a mãe dá. Portanto, ou o Joãozinho na escola ralhou comigo, vai falar com ele. E então eu, mãe, para proteger o meu filho, vou falar com o Joãozinho à porta da escola ou no parque infantil, onde quer que seja. Quando nós estamos sempre a querer proteger os nossos filhos, o que é que vai acontecer? As crianças não vão desenvolver competências para fazer face a essas situações, ou seja, para não frustrarmos a curto prazo, vamos frustrá-las a médio e longo prazo, vão se sentir inseguras sempre que o adulto não está perto dela. E ao sentirem-se inseguras, vão estar com receio de errar, com receio de fazer as coisas, não ganham confiança. Portanto, é muito importante deixá-las experimentar. Sim, podem-se magoar, sim, podem-se magoar se treparem o mar. Claro que não vamos deixá-las trepar um pinheiro alto, mas se magoar, aos arranhões, curam-se, tudo fica bem. Um coleguinha disse que não podia brincar com ela. Então, como é que tu podes resolver? Ah, vai falar. Olha, como é que tu podes resolver isso? O que é que lhe podes dizer? Deixá-la ser ela a resolver a situação para ganhar essas competências sociais. Outro aspecto que acontece com muita frequência, não são a vocês, de certeza absoluta que estão atentos a estes aspectos, mas nós ouvimos nos parques infantis, etc., nas festas familiares, que é a comparação, que é, ai, tão giro que ele é. Olha, mas é muito traquina. O irmão não era nada assim. Ou então, vê lá se estudas como o teu irmão. Ai, o primo já sabe ler tão bem. Quando nós estamos a comparar crianças, elas começam a não se sentir bem, a não se sentir confiantes, a quererem ser como o outro. E atenção, podemos nem comparar diretamente. Basta dizermos, imaginemos, temos 2 filhos e um dos filhos, por hipótese, desenha muito bem. E nós, à vista do irmão, estamos a dizer: ai, desenhas tão bem, o teu desenho é tão lindo, é maravilhoso. E não dizemos nada ao outro. Mas também não vamos dizer ao outro: desenhas tão bem, é tão lindo, tão maravilhoso, se ele não está a desenhar bem. Portanto, podemos dizer: olha, o teu desenho está muito bem, vê-se que esforçaste. E da outra vez também dizemos a mesma coisa noutro trabalho qualquer. Portanto, importante é não compará-los. Outro aspecto muito importante para que a criança se sinta cada vez mais segura é desenvolver ao máximo o máximo possível de competências, proporcionando experiências, atividades diversificadas, desde trabalhos, atividades a nível de artes, a passeios, a visitas a exposições, a desporto, experimentar desportos diferentes, fazer experiências com tintas, experiências. Portanto, quanto mais coisas a criança experimentar, mais confiante se vai ganhar. Experimenta patinagem, andar de bicicleta, ir à natação. Claro, que às primeiras vezes o que é que vai acontecer? Claro, há primeiras dificuldades, vão dizer, não sou capaz, não consigo, não quero. Mas nós, claro que és, não tem problema nenhum, vamos tentar outra vez. Portanto, vamos incentivá-la a continuar. Portanto, se a incentivarmos a explorar, a continuar, ela aos poucos vai ganhando o gosto e vai ganhando confiança. Se formos sempre afastando daquilo que ela não gosta, a criança vai saltar de atividade em atividade, como tem receio, aquela não faz porque não é suficientemente boa, que tem medo, a outra não faz, e a autoconfiança dela vai baixando. Depois é muito importante conversar bastante com a criança e integrá-la em várias situações sociais para que ela ganhe confiança social também.
passando informação das regras do dia a dia, do cumprimento, do conseguir ouvir os outros, as opiniões, quando quiser dar a sua opinião, explicar o porquê, criar conversas simples para que ela tenha com que falar. Imaginemos, quando vamos à casa de uns amigos, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, podes perguntar aos outros meninos se querem brincar contigo, como se chamam, onde moram, que brinquedos é que têm, quais são os jogos que gostam mais de fazer. Portanto, e fazer um pouquinho de roleplay para ela ir desenvolvendo temas de conversa. Depois lembrem-se sempre, vocês também são modelos e efetivamente vão observar como é que vocês se expõem, como é que vocês falam com os vossos amigos. Agora, isto vai fazer com que a criança vá ganhando uma estrutura de confiança e que tenha menos medo de errar. Se isso acontecer, ela vai estar mais protegida, porque, atenção, imaginemos, nós vamos incentivar a criança, imaginemos no colégio, os professores e as educadoras, alguns estão aqui a assistir, portanto, sabem que nós constantemente incentivamos. Claro que és capaz, olha, lembra-te, quando há uma dificuldade não tem problema nenhum em errar, é persistir, persistir até conseguir, vamos lá. Desde que a gente dê o nosso melhor, não tem problema nenhum em errar. Mas nós sabemos que isto não vai ser sempre assim na vida da criança. Vai haver pessoas que não vão incentivar, vai haver pessoas que vão dizer: bolas, fizeste isto tudo mal, como é que é possível? Então não te explica já como é que era isto. Isto vai acontecer necessariamente na vida da criança. Por isso, quanto mais precocemente nós lhes formos transmitindo confiança e segurança, mais essa segurança está dentro dela e menos ela vai ser suscetível a ficar afetada por coisas menos positivas que lhe possam dizer, porque a criança não vai estar sempre nesta bolha protegida como nós temos ali no Colégio Sá de Miranda, portanto, ou como temos na família, ou como existe na família. Por isso temos que prepará-la também, dando essa energia, essa força. Mas imaginemos que a criança já tem algum receio de errar e já diz por vezes, não sou capaz, não vou conseguir, aí podemos ajudá-la a trocar esses pensamentos por pensamentos mais positivos. Imaginemos que a criança diz, não vou conseguir, é difícil, não vou conseguir. Ajudá-la a trocar por, vou dar o meu melhor. Se der o meu melhor, talvez consiga. Vou-me esforçar para dar o meu melhor. Ajudá-la a trocar estas expressões. Como diz os nossos provérbios, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós ouvimos lá constantemente os meninos no colégio já dizer persistir, persistir até conseguir. Portanto, começamos com essa história, com uma história que tinha essa lenga-lenga, essa expressão, e eles agora já a repetem espontaneamente. Portanto, já vai ficando interiorizada. Ou imaginemos que a criança, apesar do seu esforço, efetivamente não conseguiu e diz: pronto, eu já sabia, não consegui. O que é que nós podemos reforçar? Ainda não consegui. Ainda não consegui. Então, o que é que podes fazer para conseguir? O que é que poderemos fazer para conseguir da próxima vez? Portanto, e esperar que a criança dê algumas sugestões. Pode dizer, não sei, à espera que vocês deem a resposta. Mas nesse caso, diga, não sabes, de certeza que sabes. Então vamos lá ver. Imaginemos que é o andar de bicicleta. Então o que é que podes fazer da próxima vez? Não conseguiste. E ele provavelmente vai dizer treinar mais, pôr o pé no chão, se me pedir ajuda a alguém. Portanto, procure outras alternativas para que a criança perceba que há outras alternativas possíveis. Agora, imaginemos que a criança ainda assim diz: mas eu tenho medo de errar, eu não vou conseguir. Por exemplo, nunca vou conseguir aprender a andar de bicicleta. Podem fazer-lhe duas perguntas que são muito importantes. Primeira, se errares, se as coisas correr mal e tu errares, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ou imaginem, não quer escrever uma história porque pode correr mal e ficar mal feita, ou não quer fazer um exercício de matemática, ou não quer fazer uma torre de legos. Qual é a pior coisa que pode acontecer? E provavelmente a criança vai descobrir que não pode acontecer nada de muito mal. A torre de legos desmorona-se, a bicicleta tem que pôr os pés no chão ou cai quando muitos esfolam o joelhito. Portanto, então, e se calhar não é nada assim tão grave, que não tenha já acontecido. Então, e se desistires, a segunda pergunta, e se desistires sem tentar, o que é que pode acontecer? E provavelmente a criança irá dizer: nunca vou aprender. Então isso é bom? Não te divertirias, por exemplo, a andar de bicicleta ou a aprender coisas novas? Então vamos dar o teu melhor. E a seguir podemos perguntar: e o que é que tu achas que te poderia ajudar a te sentires mais confiante para tentares?
E esperar se a criança diz ter o apoio do adulto ali perto, não é fazer por ele, como é óbvio. Se a criança diz, por exemplo, hum, sei lá, estar sentado no meu quarto sossegado ou não estarem a olhar para mim, por exemplo, o meu filho mais novo não gostava que estivéssemos a olhar para ele, desistia mais facilmente, preferia que nós nos fôssemos embora, que ele tentasse sozinho para depois mostrar que já tinha conseguido. Portanto, perguntar o que é que a deixa mais confortável. Se a criança insiste que não consegue, que nunca consegue, vamos tentar levá-la a recuperar sucessos que tenha tido, em momentos que teve dificuldade, mas que persistiu e ultrapassou essa dificuldade. Sei lá, imaginemos que a criança, quando aprendeu a ler, que não sabia ler, nem se as letras sabia e depois treinou, treinou e lê fluentemente, ou que não sabia andar e que agora sabe andar e até corre, ou o andar de bicicleta que não sabia, vamos tentar fazê-la recordar de outras coisas que efetivamente ela não era capaz e que devido à sua persistência ela conseguiu e superar. E neste momento já é capaz. Depois também é importante perceber que às vezes há erros que surgem, não são só responsabilidade da criança. Por exemplo, imaginemos, a criança está a fazer um trabalho qualquer no computador e falhou a eletricidade, o computador apagou-se. Portanto, não é só responsabilidade dela, há outras situações também. Ou está a jogar um jogo de equipa e a equipa perdeu. Não foi só ela, foram um conjunto. E que às vezes, mas os meus amigos, ou o meu amigo disse, tu jogas muito mal, és um, como é que dizem no futebol, um frango, não é? És um frango. Pois, mas se calhar quando estamos irritados dizemos coisas que não são bem assim. Foste só tu, então, e quem mais poderia ter marcado golo? E marcou, então não foste só tu, foi a equipa, não é verdade? Depois, é importante que levem a perceber realmente que os erros são algo natural, para aprendermos temos que errar. Agora, natural, mas temos que nos esforçar, não é desresponsabilizar a criança, é erramos, mas vamos dar o nosso melhor a seguir e vamos esforçar-nos para que tudo corra da melhor maneira da próxima vez e ver o que é que vamos fazer diferente. E ajudar a criança a focar-se na solução, na resolução do problema e não na dificuldade. Não no não consigo, não sou capaz, mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou ultrapassar isto? Depois, é muito importante também lembrar-nos sempre isto. Nós somos modelos. Imaginemos também nós cometemos erros, sejam eles quais forem. Portanto, e quando cometemos um erro, como é que nós reagimos? Então, se a criança está perto de nós, será que mostro muito irritada? Será que perco o controle? Será que quando alguma coisa corre menos bem, eu fico frustradíssima e digo, bem, isto é horrível, corre-me sempre tudo mal, não tenho jeito nenhum para isto? Aquilo que eu digo, a criança vai absorver e vai sentir como o mundo, que é assim um lugar difícil, frustrante, e vai tender a repetir alguns comportamentos. Imaginemos que nós pais fomos, por exemplo, assistir a uma conferência e queríamos colocar uma dúvida. E não levantamos a mão e não colocamos a dúvida. E quando chegamos a casa e dizem, sinto tão frustrada, tinha dúvidas para pôr e não fui capaz de pôr, porque aquilo era muita gente, fiquei cheia de medo, de receio, o que é que as pessoas iam pensar? Quando eu estou a dizer isto, o que é que eu estou a transmitir? Que quando estão muitas pessoas, há que ter medo, há que ter receio, há que ter algum cuidado. E a criança vai também repetir isso. Ora bem, então, como eu tinha prometido que eram 10, 15 minutos, penso que já ultrapassei o 2 ou 3, não me quero alongar mais, espero que tenha muito haveria para dizer sobre este tema, espero que efetivamente tenha sido útil e que consigam pôr em prática algumas coisas, tenho a certeza que irão conseguir, que seja útil. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se quiserem colocar questões que eu possa ajudar, podem colocar no chat que eu vou esclarecendo aquilo que puder ajudar. Se não, os pais dos alunos do colégio, lá estarei para esclarecer as dúvidas que queiram, eu ou qualquer um dos professores da equipa que também têm esta formação. Os outros pais estaremos disponíveis para ajudar naquilo que for possível e teremos todos o gosto em vos ajudar. Foi um prazer estar aqui convosco. Espero que em breve marquemos uma novamente mais presencial. A próxima sessão, que vai ser novamente na próxima terça-feira, espero que desta vez nenhuma virose me pregue nenhuma partida. A próxima sessão vai ser sobre
A autonomia. E o que é que nós podemos fazer com as crianças para elas desenvolverem a autonomia, portanto, para cada faixa etária? Porque temos que ter cuidado que a autonomia que damos a umas determinadas faixas etárias não pode ser a mesma que damos a outros. Eu não posso dizer a uma criança de 3 anos, dar-lhe a autonomia que vou dar a uma criança de 10 ou de 12 ou de 15. Portanto, se gostaram, também seria importante, agradecia se pudessem colocar no YouTube que gostaram, e se quem não está, portanto, quem não está inscrito na nossa página do YouTube, se inscrever sempre que começa uma ação, são notificados. Alguma pergunta? Bem, se não há perguntas, muito obrigada a todos e a todas. Até para a semana e tenham uma boa semana junto aos vossos filhotes. Espero que tenha sido útil. Adeus e uma boa noite.